Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Privilégio, como sempre digo, e é uma realidade, poder estar com você nesse canal e diante da palavra de Deus compartilhando. Que coisa honrosa, que privilégio para mim. É importante para nós, enquanto produtores desse programa, ou desta mensagem, desta veiculação, que você se inscreva no canal. Isso nos ajuda bastante. Que você dê o seu like, que você ative o sininho. Todo mundo fala isso, né? Mas uma coisa mais importante para nós, eu sempre falo, compartilhar a palavra. Alcançar alguém com essa mensagem, que, por certo, falará para todos nós e nos edificará no amor de Deus. 3 princípios essenciais que a Bíblia diz sobre a fala de Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus. Ela é enviada para exortar, ela é enviada para consolar e ela é enviada para trazer crescimento à nossa vida, a edificação. Eu quero compartilhar com você hoje no livro de Hebreus, ou dos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 7, que fala sobre um personagem bíblico. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por que Noé, fazendo a arca, condenou o mundo? Porque se ele não fizesse a arca, ser humano nenhum se salvaria. Então alguém precisava fazer. E ele foi o chamado por Deus a fazer. Fazendo assim, veio o dilúvio, que foi o ato condenatório sobre o mundo, no qual, nas águas do dilúvio, pereceu toda alma vivente. Foi salvo apenas Noé, sua família, mulher, 3 filhos e 3 noras, e os animais que ele colocou na arca. E o texto diz que ele fez isso pela fé. Que fé? Quando nós lemos o início do capítulo 11 de Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento, é a segurança das coisas que se esperam. E a prova é inequívoca, a certeza daquelas coisas que não se veem. E o texto que eu li com você do versículo 7 diz que pela fé, no mover da fé, dando vazão à fé, crendo em Deus, Noé, divinamente avisado, ele foi avisado da parte de Deus, e ele creu. Importante que Noé não vivia nos dias como nós vivemos, que há veiculação de programas, que templos, muita gente falando de Deus, do poder de Deus, muita gente descrendo, mas muita gente crendo. Não, Noé vivia num tempo em que as pessoas não estavam tão relacionáveis com Deus desta forma. Mas em meio a uma geração incrédula, ele abriu o coração para a mensagem divina e creu. Isso quer dizer que você, em meio à circunstância de vida que você esteja vivendo, ainda que esteja rodeado de pessoas que não creem no Senhor, esteja numa família que ninguém crê em Deus ou não serve ao Senhor, propriamente dito, falando, você deve se levantar como alguém que vai ser alavanca divina para a salvação, não só da sua vida, mas da sua família. O texto diz que Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, avisado das coisas que não se viam, por isso a fé, temeu. A palavra temer nesse contexto não é ter medo, mas é ouvir, prestar atenção, entender e obedecer. É um princípio do temor a Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, quando nós nos submetemos à palavra de Deus, entendendo-a, compreendendo-a, aplicando na nossa vida, porque está dentro do nosso coração, o nome disso é temor. Temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, de agir corretamente em relação a Deus, primeiramente, porque quando se age corretamente em relação a Deus, pode ser que alguém sem fé, sem relacionamento, ache que aquilo é uma grande besteira.
Mas para quem crê, é relacionamento com Deus. Então ele, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Noé durante dezenas de anos fez a arca. Aquele povo não havia visto a chuva como estava sendo proclamada por por Noé, uma inundação geral, um dilúvio que ia tocar em todas as pessoas, extinguir toda a vida na face da terra. Eles não criam naquilo. Só que durante essas dezenas de anos, o Noé teve que ser chamado ou tido como alguém alienado do seu tempo, da sua época, porque estava obedecendo uma voz que dizia de algo que ia acontecer que ninguém havia visto ainda. Então, ele temeu, fazendo algo, preparando algo, divinamente avisado de algo que ainda não se via. E nós vamos ao contexto bíblico. Essa história de Noé está registrada no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 6, a Bíblia diz que Noé andou com Deus. Capítulo 6, versículo 9, Noé andou com Deus. No capítulo 11, fala que ele... no capítulo 6, versículo 11, fala que ele construiu a arca. No capítulo 8, fala que ele, após o dilúvio, edificou um altar ao Senhor. E no capítulo 9, versículo 8, diz que ele fez uma aliança com Deus. Noé fez uma aliança com Deus. Ele estava aliançado com o Senhor. Só que a vida de Noé, o existir de Noé, era resultado, sim, de alguém que já tinha uma aliança com Deus. Por isso o texto de Gênesis 6:9 diz que Noé andou com Deus. Andar com Deus significa, às vezes, deixar de andar com outras pessoas por conta da forma que as pessoas têm de ver Deus. Você sabia que andar com Deus é algo que até mesmo dentro de igrejas se encontra pessoas que, olhando aquela pessoa que anda com Deus, é um exagerado? Por que fazer dessa forma? Por que buscar tanto isso? Por que se dedicar tanto a isso? Você sabia que até no meio evangélico existem pessoas que chamam a atenção de outras pessoas por se dedicar tanto? E aí vão lá os princípios, Deus, a família, depois a igreja, depois as coisas de Deus. Se Deus está em primeiro lugar, qualquer coisa que seja de Deus está imbuída, está incluída, está também em primeiro lugar. Porque não se separa as coisas de Deus do próprio Deus. Isso é preciso nós entendermos. E uma das relevâncias desse texto e dessa história é que o ato de Noé não apenas envolveu a sua própria vida, mas envolveu da sua família. Será que a família de Noé compreendia o que ele estava fazendo? Será que todos eles entendiam, assim como a família do próprio Jesus, em dado momento achavam que ele estava maluco por conta daquilo que ele estava realizando? Até que depois se converteram, e o próprio Tiago, irmão carnal, através de Maria, foi um dos pastores de Jerusalém, o principal daquele momento, de Atos 15. Será que a família de Noé compreendia isso? Será que a sua família compreende? Será que a sua família entende a sua devoção a Deus? Se ela não entende hoje, ela vai entender. Tenha calma, tenha paciência, a cada martelada na obra, tenha paciência. Deus vai, com certeza, fazer aquilo que você não pode fazer. Enquanto você se envolve na obra. Tem gente que não gosta dessa frase que eu vou usar. E até já ouvi pessoas falando discursos terríveis contra isso. Mas enquanto você se envolve nas coisas de Deus, é totalmente impossível não acontecer o que eu vou dizer. Deus também se envolve nas suas coisas. Isso não omite, para mim, o que eu tenho que fazer. Mas é uma certeza que Deus se envolve totalmente na nossa vida. Eu oro, Pai, com aqueles que estão diante desta palavra agora, para que alcance o Teu propósito e o Teu querer. Oh Deus, e assim como Noé,
divinamente avisado, preparou a arca para a salvação dele próprio e da sua família, que aquilo que nós estamos fazendo no Senhor também alcance a nossa casa. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelo privilégio de estar diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que a mão do Pai esteja e continue na sua vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.